Bom dia, povo, tudo bom? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o dia da minha cirurgia, um pouquinho da preparação anterior e o que aconteceu nos dias posteriores. Então, vai ser bem rapidinho, eu vou tentar resumir ao máximo, mas eu falo demais, então relaxa aí. Antes da cirurgia, você tem que seguir as orientações do seu médico. Então, ele que vai te dizer se você vai precisar de uma dieta líquida para perder um pouco de peso, para fazer com que o estômago fique funcionando de uma maneira mais lenta. Então, assim, a ideia é que ele não precise trabalhar muito para que não tenha complicações na cirurgia, né? No meu caso, o meu cirurgião pediu que eu fizesse uma dieta líquida de 7 dias. Então, foi muito difícil. Sério, muito difícil. Porque você tá com o estômago do tamanho normal, você sente muita fome. Eu fiquei muito irritada. Menino, eu com fome, eu com sono, o negócio fica bom não. E aí, mas assim, eu dei umas escapadinhas mais saudáveis, tipo uma saladinha só pra mastigar mesmo, tava, imagina, queria salada, queria mastigar alguma coisa. E para tirar essa agressividade, né? Essa ansiedade também. Você fica muito ansiosa nesse período porque você sabe que tá chegando a sua cirurgia. 2 dias antes, aí eu fiquei na dieta líquida restrita mesmo. E 12 horas antes, você tem que ficar na dieta zero, ou seja, sem água e sem comida, nada, para não ter complicação na cirurgia, né, o jejum. E depois disso, no dia seguinte, que era o dia 20 de fevereiro, eu fui para o hospital. Cheguei 2 horas antes, a minha cirurgia estava marcada para as 7 da manhã. E para os procedimentos administrativos, né? Então cheguei 2 horas antes, comecei a me preparar e 7 horas da manhã eu já estava na sala de cirurgia. Foi tudo muito certinho, assim, não tenho o que reclamar de horário, nada de confusão. Quando aí pronto, 7 horas da manhã, mais ou menos umas 7h20, eu já estava sedada e apaguei, né? Com anestesia e tudo, e a sedação. 1 hora, eu acho que a minha cirurgia durou mais ou menos 1 hora. E 1 hora depois, mais ou menos, eu acordei na sala de recuperação com muita dor na região onde fui operada, né? E aí eu tava ainda meio grog, reclamei um pouco da dor e me deram algum medicamento. Eu acredito que tenha sido morfina, porque eu rapidamente não senti mais nada e dormi de novo. Voltei pro quarto. Me disseram que a cirurgia tinha sido um sucesso, que estava tudo bem, não tinha complicação. Voltei pro quarto por volta de 10 horas da manhã e já me sentia bem, ainda meio mole, né, por conta da sedação e tudo, mas bem, tava bem, achei que ia ser muito pior, eu imaginava assim, me preparei para me sentir muito mal, né, porque é uma cirurgia, né, de um porte razoável, né, então você fica preocupada. E quando foi passando o tempo, assim, a orientação é que você caminhe muito, porque durante a cirurgia eles inflam a sua barriga com gás e ela para poder trabalhar, né? Então os gases têm que sair, né? Tem que sair. E aí você tem que caminhar para que você possa liberar esses gases, né? E aí eu comecei a caminhar pouco depois já, caminhando ali primeiro pelo quarto, depois pelos corredores e me sentia bem, tava bem mesmo. Muito animado, fiz até um post no Facebook toda já, vamos lá, mudança de vida, né? Toda animada. Tudo bem. Aí passei o dia bem, e aí foi passando o tempo, quando fomos dormir, né? Meu marido estava me acompanhando. E quando foi na madrugada, por volta das 3 da manhã, eu comecei a sentir um pouco de cólica. E eu falei, nossa, que legal, acho que eu vou ao banheiro. Tá? Porque assim, quando você faz uma cirurgia dessa, eu fiquei muito feliz de pensar, poxa, meu intestino já tá funcionando bem. Vou ao banheiro. Fui ao banheiro e aí veio o susto. Eu tive uma hemorragia muito forte. Foi considerável, assim, a perda de sangue. E me assustei, liguei imediatamente pro meu médico, ele me atendeu, foi ótimo. E falou, Olivia, isso não é muito comum, mas pode acontecer, é uma complicação possível.
a gente imagina que seja o resíduo da cirurgia que foi para dentro do seu trato gastrointestinal, né? Que sangrou para a luz do trato gastrointestinal. E agora é continuar monitorando porque assim, o melhor prognóstico é que ele vá diminuindo com o tempo. Então tem que ficar monitorando. E aí eu fiquei, não em pânico, mas assim, bem receosa, bem nervosa, assim, com medo mesmo, né? E aí tá, ele falou isso pra continuar monitorando, então, beleza. Dormi meio mal, né? Cochilando, daquele jeito em hospital. E quando foi por volta de 8 horas da manhã, eu tive outro episódio, perdi muito sangue de novo. E aí eu chamei o pessoal do hospital e tudo, e aí o médico plantonista decidiu me levar para UTI, né, me transferir para UTI. Aí nessa hora, não sei vocês, mas quando fala UTI, meu amigo, bicho não é bom não. Eu fiquei muito... Tudo passa na sua cabeça, assim, é como se fosse mesmo um filminho da sua vida, que você pensa em todas as pessoas que você ama, você pensa que você pode morrer, você pensa que, sei lá, eu pensei em tudo ali. Tipo, caramba, eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. Não, peraí, calma. E aí... Mas, enfim, tentei manter o otimismo, mas bem difícil, assim. Eu já tava também fraca, porque eu tinha perdido muito sangue. Então você fica mais pra baixo mesmo, mais fragilizada. E aí fui pra UTI por volta das 10 da manhã do dia seguinte, né? Do dia 21. Na UTI, eu fiquei muito fragilizada, assim, eu tava muito fraca, principalmente pela perda de sangue. Quando foi... E assim, você na UTI fica sozinha, porque, né? Inclusive, hospitais dica, né? UTI humanizada, porque o acompanhante ajuda muito mais na recuperação, é importante, né? A louca, né? A louca megalomaníaca, que vai achar que o hospital vai estar assistindo meu vídeo, mas tudo bem, quem sabe. E aí, fiquei até o horário de visita sozinha, bem fragilizada, nervosa, assim, e eu entendi, porque assim, eu não era um caso mais grave da UTI, então eu tava com a sensação de que eu não tava me dando as respostas que eu queria. E aí você fica nervosa, enfim. Aí chegou o horário de visita, mais ou menos 3h30 da tarde, e aí conversamos com a equipe e deixaram meu marido ficar. Então isso já ajudou bastante, porque você já, pelo menos tem alguém para conversar, você já se entrete, né? Tem um apoio. E quando foi mais ou menos umas 6 horas, aí eu precisei de transfusão de sangue, 2 bolsas, e depois disso melhorei assim 100%, porque eu fiquei mais disposta, eu fiquei mais alerta, fiquei andando, né? Antes eu não tava nem tendo força para andar, sabe? Nem vontade, assim. E quando foi... Tô falando muito quando foi, né? Então, peraí, vamos recapitular isso aí. Comecei a caminhar, tomei banho sozinha, assim, precisei de uma ajuda, porque eu tava com acesso, né, então dificulta na hora de tomar banho, mas assim, fui ao banheiro, né, e o sangue foi diminuindo com o tempo, graças a Deus. Me informaram que a complicação pior poderia ter sido se o sangue tivesse ido para a região abdominal, né, então poderiam ter tido outras complicações piores, talvez até uma nova cirurgia. Então, assim, a gente tem que agradecer e assim, é importante que a gente valorize, né, os momentos que a gente tem com a família, porque a gente não sabe do dia de amanhã e em qualquer momento pode acontecer uma fatalidade, né? Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu e eu fui só melhorando depois disso. No dia seguinte, né, no dia 22, eu já voltei pro quarto. Mas antes eu queria agradecer 2 anjinhos maravilhosos que foram 2 técnicas de enfermagem, a Tainara e a Anaí. Então, assim, gente, se vocês um dia virem esse vídeo, muito obrigada. E no quarto já estava muito bem, caminhando, realmente me surpreendi positivamente com a minha recuperação, assim. Foi
muito bom, assim, andar, né? É você perceber que você tá se recuperando bem e que provavelmente o susto já passou, né? Foi só melhorando e aí no dia 23 eu tive a alta. Então, pessoal, só para lembrar, né? Porque assim, às vezes as pessoas têm a impressão que como o resultado é muito rápido, as coisas são fáceis, né? E não são. Cada caso é um caso e, como eu já falei em outro vídeo, nenhum caminho é fácil. Então, assim, quando você decide pela bariátrica, você assume os benefícios e você assume os riscos também. Então, é muito mais complexo. Você corre risco de vida, né? Então, assim, eu passei por essa complicação, graças a Deus estou bem hoje, mas assusta, né? E desgasta, e assim, vamos respeitar o povo, né? É legal. Então, assim, é isso, pessoal, por hoje. No próximo vídeo, eu devo soltar hoje também, eu vou falar um pouquinho da minha rotina nesses primeiros 15 dias e os resultados que eu já tive, tá bom? Beijo, compartilha, se inscreve, curte, sei lá. Beijo!